Leituras da Bíblia. Dando seguimento às leituras da Bíblia, hoje se inicia o tempo da Quaresma. E no tempo da Quaresma, lemos 4 capítulos por dia. A partir de hoje, no segundo livro de Samuel, no capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18 e capítulo 19. Escutemos e lemos juntos neste exato momento. 2 Samuel 16. Davi e Ziba. Tendo Davi avançado um pouco além do cume, viu que lhe vinha ao encontro Siba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos selados e carregados de 200 pães, 100 cachos de uvas secas, 100 frutos maduros e um odre de vinho. O rei disse-lhe: Que tens aí? Os jumentos, respondeu Siba, devem servir a família do rei, para que os montem. O rei perguntou: Mas onde está o filho do teu senhor? Ficou em Jerusalém, respondeu Siba, alegando que agora a casa de Israel lhe devolveria o reino de seu pai. O rei disse a Siba: Tudo o que possuía Mefibosete te pertence doravante. Eu me inclino diante de ti, respondeu ele. Simei amaldiçoa Davi. Quando o rei chegou a Baurim, apareceu um homem da família da casa de Saul, chamado Semei, filho de Gera, o qual ia proferindo maldições enquanto andava. Atirava pedras contra o rei Davi e contra todos os seus servos, embora todo o exército e todos os guerreiros valentes se encontrassem à direita e à esquerda do rei. E o amaldiçoava, dizendo: vai-te embora, homem sanguinário e celerado. O Senhor faz cair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, cujo trono usurpaste. Então Abisai, filho de Sarvia, disse ao rei: Por que insulta esse cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar, vou cortar-lhe a cabeça. Que nos importa, filho de Sarvia, respondeu Davi, deixa-o amaldiçoar. Se o Senhor lhe ordenou que me amaldiçoasse, quem poderia dizer-lhe: Por que fazes isso? E Davi disse a Abisai e a sua gente: Vede, se meu filho, fruto de minhas entranhas, conspira contra a minha vida, quanto mais agora esse benjaminita? Deixai-o amaldiçoar, se o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me dê agora bens por esses ultrajes. Davi e seus homens retomaram o seu caminho, mas Semei ia ao longo da montanha, ao lado dele, vomitando injúrias, atirando-lhe pedras e espalhando poeira pelo ar. O rei e toda a sua tropa chegaram extenuados onde descansaram. O conselho de Ruza e de Aitofel. Absalão entrou em Jerusalém com toda a sua tropa de israelitas, acompanhado de Aquitofel. Quando Cusai, o araquita amigo de Davi, se apresentou a Absalão, disse-lhe: Viva o rei! Viva o rei! Absalão disse-lhe: É essa a tua afeição por teu amigo? Por que não partiste com ele? Não, respondeu-lhe Cusai. Aliás, a quem serviria eu senão ao seu filho? Como servi a teu pai, assim te servirei a ti também. Absalão disse a Aquitofel: Delibera aí entre vós sobre o que devemos fazer. Aquitofel respondeu-lhe: Aproxima-te das concubinas de teu pai, que ficaram aqui para guardar o palácio. Assim todo Israel saberá que te tornaste odioso ao teu pai, e os teus partidários se animarão com maior coragem. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e ali, à vista de todo o Israel, ele vinha abusar das concubinas de seu pai. Ora, os conselhos que dava Aquitofel naquele tempo eram considerados como palavras de Deus. 2 Samuel 17. Aquitofel disse a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e irei ainda esta noite perseguir Davi. Assaltá-lo-ei no momento em que estiver extenuado de fadiga. Provocarei pânico, e todos os que estão com ele fugirão. O rei ficará sozinho, e então o ferirei. E te reconduzirei todo o povo, assim como a esposa volta para o seu esposo.
é só a um homem que procuras, e todo o povo estará em paz. Esse conselho agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. No entanto, Absalão disse: chamai Cusai, o Araquita, e ouçamos também o que ele diz. Chegando Cusai, Absalão disse-lhe: eis o que propôs Aquitofel, faremos o que ele disse? Se não, fala por tua vez. Desta vez, respondeu Cusai, o conselho de Aquitofel não é bom. Tu sabes, ajuntou ele, que teu pai e seus homens são valentes, e estão furiosos como a ursa a quem roubaram a cria na estepe. Teu pai é um guerreiro, ele não passará a noite com o exército. Ele deve estar agora escondido em alguma gruta ou em qualquer outro lugar. E se vierem a cair desde o começo alguns do nosso exército, isso será publicado e dir-se-á: houve uma derrota no partido de Absalão. Então mesmo o mais valente desanimaria, ainda que tivesse um coração de leão, pois todo o Israel sabe que o teu pai é um herói, e que está acompanhado de homens valentes. Eis o meu conselho: que se mobilize todo o Israel, desde Dan até Bersabeia, e se reúnam junto de ti tão numerosos como os grãos de areia na praia do mar, indo tu mesmo no meio deles. Atingi-lo-emos em qualquer lugar onde esteja, caindo contra ele como o orvalho cai sobre a terra, e não deixaremos vivos nem ele nem homem algum dos que estão com ele. Se refugiar nalguma cidade, todo o Israel trará cordas a essa cidade, e a arrastaremos até a torrente, de maneira que não fique dela uma só pedra. Absalão e todos os israelitas acharam o conselho de Cusai melhor que o de Aquitofel. O Senhor decidira frustrar o bom conselho de Aquitofel, a fim de trazer a desgraça sobre Absalão. Cusai disse aos sacerdotes Sadoque e Abiatar: Aquitofel aconselhou a Absalão e aos anciãos de Israel desse modo. Mandai, pois, imediatamente a Davi esta mensagem: não fiques esta noite nas planícies do deserto, mas atravessa-o sem demora, não suceda que sejam exterminados o rei e todo o povo que está com ele. Jonatas e Aquimaas estavam em Rogel. Mas um jovem os viu e avisou Absalão. Eles, porém, partiram com toda a pressa e entraram na casa de um homem em Baurim. Havia uma cisterna no pátio, onde se esconderam. E a mulher colocou uma tampa sobre a cisterna, espalhando por cima grãos socados, de sorte que não se notava coisa alguma. Os enviados de Absalão entraram na casa dessa mulher e disseram: onde estão Aquimaas e Jonatas? Ela respondeu: atravessaram o regato, puseram-se a procurar, mas não encontrando ninguém, voltaram para Jerusalém. Depois que partiram, saíram os jovens da cisterna e foram levar a notícia ao rei Davi, dizendo: ide. Passai depressa as águas, porque Aquitofel deu o seguinte conselho contra vós. Davi partiu com todos os seus homens, e passaram o Jordão. Ao amanhecer, não havia um só homem que não tivesse atravessado o rio. Aquitofel, vendo que seu conselho não fora seguido, selou o seu jumento e tomou o caminho de sua casa, na sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e enforcou-se, morto, foi enterrado no túmulo de seu pai. Davi chegou a Maanaim quando Absalão passou o Jordão com os israelitas. Absalão pusera Amasa à frente do exército em lugar de Joabe. Esse Amasa era filho de um tal Jetra, ismaelitá, que se unira a Abigail, filha de Naas, irmã de Sarvia, mãe de Joabe. Os israelitas e Absalão acamparam na terra de Galaade. Quando Davi chegou a Maanaim, Sobe, filho de Naas, de Raba dos Amonitas, Maquir, filho de Amiel de Lodabar, e Berzelai, o Galadita, de Rogelim. Vieram trazer-lhe camas, tapetes, copos e vasilhas, bem como trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas, lentilhas, mel, manteiga, ovelhas e queijos de leite de vaca. Trouxeram tudo isso a Davi e às suas tropas, para que se alimentassem, dizendo: estes homens sofreram certamente fome, fadiga e sede no deserto. 2 Samuel 18. A morte de Absalão.
Davi passou em revista as tropas que estavam com ele, e pôs à sua frente chefes de milhares e de centenas. Depois dividiu o exército em 3 grupos. Confiou 1/3 a Joabe, 1/3 ao seu irmão Abisai, filho de Sarvia, e 1/3 a Etai, o geteu, e disse às tropas: Eu também marcharei convosco. Mas o povo respondeu-lhe: Não, tu não irás. Farei, disse o rei, o que bem vos parecer. Postou-se então junto da porta, enquanto todo o exército saía formado em esquadrões de 100 e de 1000. O rei deu esta ordem a Joabe, a Abisai e a Etai: Por favor, poupai-me o jovem Absalão. Todo o povo ouviu a ordem que o rei deu aos chefes a respeito de Absalão. Saiu o exército à campanha contra Israel e travou-se o combate na floresta de Efraim. Os israelitas foram batidos pela gente de Davi, e houve naquele dia uma grande carnificina de 20.000 homens. O combate estendeu-se por toda a região, devorando a floresta naquele dia mais homens do que a espada. Absalão encontrou-se de repente em presença dos homens de Davi. Montava uma mula, e esta enfiou-se sob a folhagem espessa de um grande carvalho. A cabeça de Absalão prendeu-se nos galhos da árvore, e ele ficou suspenso entre o céu e a terra, enquanto a mula em que montava passava adiante. Vendo isso, um homem informou a Joabe, dizendo: Eu vi Absalão suspenso a um carvalho. Se o viste, respondeu Joabe ao mensageiro, por que não o abateste no mesmo lugar? Eu me sentiria no dever de dar-te 10 ciclos de prata e um cinturão. O homem respondeu: Ainda que me pusessem nas mãos 1000 ciclos de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei, porque o rei ordenou a ti, a Abisai e a Etai, em nossa presença, que lhe poupassem o jovem Absalão. E se eu tivesse cometido esse atentado contra a vida do jovem, nada se ocultaria ao rei, e tu mesmo te terias esquivado. Joabe disse: Não tenho tempo a perder contigo. Tomou, então, 3 dardos na mão e plantou-os no coração de Absalão, e estando ele ainda vivo no carvalho. 10 jovens escudeiros de Joabe cercaram-no e deram-lhe os últimos golpes. Joabe tocou então a trombeta e o exército cessou de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. Tomaram Absalão e jogaram-no numa grande fossa no interior da floresta, erguendo em seguida sobre ele um enorme monte de pedras. Entre mentes, todo o Israel fugira, indo cada qual para a sua casa. Ora, Absalão, quando ainda vivia, mandara erigir para si o monumento que se encontra no Vale do Rei, porque dizia: Não tenho filhos para perpetuar a memória de meu nome, e deu o seu próprio nome ao monumento que se chama ainda hoje o Monumento de Absalão. A tristeza de Davi. Aquimaas, filho de Sadoque, disse: Vou correndo anunciar ao rei a boa nova de que o Senhor lhe fez justiça, livrando-o de seus inimigos. Mas Joabe disse-lhe: Não lhe levarás hoje essa notícia, mas outro dia. E dirigindo-se a um cusita: Vai ter com o rei, disse-lhe, e anuncia-lhe o que viste. O cusita prostrou-se diante de Joabe e partiu correndo. Aquimaas, porém, filho de Sadoque, insistiu: Seja como for, mas deixa-me ir também atrás do cusita. E Joabe: Por que queres correr, meu filho? Essa mensagem de nada te aproveitaria. Em todo caso, eu correrei. Corre, disse-lhe Joabe. Aquimaas foi correndo pelo caminho da planície e passou à frente do cusita. Davi estava sentado entre as 2 portas. A sentinela que tinha subido ao terraço da porta, sobre a muralha, levantou os olhos e viu um homem que vinha correndo sozinho. Gritando, anunciou-o ao rei, que disse: Se ele vem só, traz alguma boa nova. Entretanto, o homem se aproximava. A sentinela viu então outro homem que corria. A sentinela, pela maneira de correr do primeiro, só pode ser Aquimaas, filho de Sadoque. O rei é um homem de bem, traz boas notícias. Aquimaas, chegando, disse ao rei: Salve! E prostrou-se diante dele com a face por terra. Depois ajuntou: Bendito seja o Senhor, teu Deus,
que te entregou os homens que ergueram a mão contra o rei, meu senhor. O rei disse: tudo vai bem para o jovem Absalão? Eu vi um grande tumulto, respondeu Aquimaas, no momento em que Joabe enviava o teu servo, mas ignoro o que se tenha passado. O rei disse-lhe: põe-te aqui ao lado e espera. Ele afastou-se e esperou ali. Então chegou o Cusita, dizendo: saiba o rei, meu senhor, da boa nova, o Senhor te fez hoje justiça contra todos os que se tinham revoltado contra ti. O rei disse ao Cusita: tudo vai bem para o jovem Absalão? E o Cusita respondeu: sejam como esse jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para te fazer mal. Então o rei comoveu-se, subiu ao quarto que estava por cima da porta e pôs-se a chorar. E enquanto ia, dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão. Por que não morri em teu lugar, Absalão, meu filho, meu filho? 2 Samuel 19. O luto de Davi. E foram dizer a Joabe: eis que o rei chora e se lamenta por causa de Absalão. E a vitória se transformou em luto naquele dia para todo o exército, porque o povo ouvira dizer que o rei estava acabrunhado de dor por causa de seu filho. Por isso, o exército entrou na cidade em silêncio, como faria um exército coberto de vergonha por ter fugido ao combate. Entretanto o rei, cobrindo a cabeça, dizia em alta voz: meu filho Absalão. Absalão, meu filho, meu filho. Joabe repreende Davi. Veio então Joabe à casa do rei, e disse-lhe: tu cobres hoje de confusão a face de todos os teus servos que salvaram a tua vida, a vida de teus filhos e filhas, de tuas mulheres e concubinas. Tu amas os que te odeiam e odeias os que te amam, e mostras que os teus chefes e teus servos nada valem para ti. Estou vendo que te darias por satisfeito, se Absalão vivesse e nós fôssemos todos mortos. Vamos, sai e dirige aos teus servos palavras de reconforto, pois juro-te por Deus que, se não o fizeres, não ficará contigo esta noite homem algum, e isso seria para ti uma desgraça maior do que todas que vieram sobre ti desde a tua juventude. Então levantou-se o rei e foi sentar-se à porta. Foi avisado a todo o exército: eis que o rei está sentado à porta, e todo o exército veio apresentar-se a ele. Os israelitas tinham fugido cada qual para a sua casa. Davi retorna para Jerusalém. Em todas as tribos se discutia, dizendo: o rei que nos salvara das mãos de nossos inimigos e da mão dos filisteus, agora teve de fugir da terra diante de Absalão. Ora, Absalão, a quem tínhamos sagrado rei sobre nós, morreu no combate, por que tardais em fazer voltar o rei? E chegou aos ouvidos do rei o que se dizia em todo o Israel. O rei Davi mandou aos sacerdotes Sadoque e Abiatar a seguinte mensagem: eis o que direis aos anciãos de Judá, porque seríeis vós os últimos a reconduzir o rei para a sua casa? Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne, porque seríeis vós os últimos a reconduzir o rei? Direis em seguida a Amasa: tu és meu osso e minha carne, que Deus me trate com todo o rigor, se eu não te tornar para sempre o meu general em lugar de Joabe. Todos os homens de Judá sentiram unanimemente o seu coração voltar-se para o rei, e mandaram-lhe dizer: volta com todos os teus. O rei voltou, chegando ao Jordão, eis que todo o Judá tinha acorrido a Galgala para ir-lhe ao encontro e fazê-lo passar o Jordão. Semei, filho de Gera, o benjaminita de Baurim, com seus 15 filhos e os 20 servos, apressou-se a vir ao encontro do rei Davi. Levava consigo 1000 homens de Benjamim, assim como Siba, servo da família de Saul, com seus 15 filhos e 20 servos, e correram rumo ao Jordão antes do rei. E dispuseram tudo para fazer passar a família do rei e prestar-lhe todos os serviços que desejassem. Semei, filho de Gera, atirou-se aos pés do rei no momento em que ele ia passar o Jordão. E disse-lhe: que o meu senhor não me impute culpa, nem guarde em seu coração a lembrança do crime que cometeu o teu servo no dia em que o rei, meu senhor,
deixou Jerusalém. Teu servo reconhece o seu pecado, e por isso vim hoje, o primeiro de toda a casa de José, ao encontro do rei, meu senhor. Abisai, filho de Sarvia, tomou a palavra. Não se deverá antes matar Semei, por ter amaldiçoado o ungido do Senhor? Que eu tenho convosco, ó filhos de Sarvia, respondeu Davi. E disse a Semei, não morrerás. E prometeu-lhe com juramento. Mefibosete, filho de Saul, desceu também ao encontro do rei, não tinha lavado os pés nem as mãos, nem feito a barba, nem lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei partira até o dia em que ele voltou em paz. Quando, pois, chegou de Jerusalém vindo ao encontro do rei, Davi disse-lhe, por que não partiste comigo, Mefibosete? Meu senhor e rei, respondeu ele, o meu criado enganou-me. Pois eu, teu servo, dissera-lhe que me selasse a jumenta para que eu a montasse e partisse com o rei, porque o teu servo é paralítico. Ele, porém, caluniou-me junto do rei, meu senhor, mas o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Toda a família de meu pai merecia a morte, diante do meu senhor e rei e, no entanto, admitiste o teu servo entre os que comem à tua mesa, com que direito posso eu ainda suplicar ao rei? Para que tantas palavras, respondeu o rei, eu declaro que tu e Siba repartireis os bens. Ele pode até mesmo ficar com tudo, replicou Mefibosete, uma vez que o rei, meu senhor, voltou em paz para a sua casa. Berzelai, o Galaadita, desceu de Rogelim e acompanhou o rei, escoltando-o até o Jordão. Era já muito velho, com 80 anos, sendo muito rico, abastecera o rei durante todo o tempo que esteve em Maanaim. O rei disse-lhe, vem comigo, e te sustentarei junto de mim em Jerusalém. Mas Berzelai disse ao rei, quantos anos viverei ainda, para que suba com o rei a Jerusalém? Tenho agora 80 anos, e já não distingo entre o bom e o que não o é, já não posso saborear o que como e o que bebo, e não ouço mais a voz dos cantores e cantoras, porque iria o teu servo servir de peso ao rei, meu senhor? Teu servo só andou um pedaço de caminho com o rei, e por que lhe haveria o rei de dar semelhante recompensa? Deixa que teu servo volte, para morrer em minha cidade, junto ao túmulo de meu pai e de minha mãe, eis, porém, o teu servo Camaão. Que ele venha comigo, respondeu o rei. Todos passaram o Jordão diante do rei que permaneceu de pé. Davi beijou Berzelai, abençoou-o, e Berzelai voltou para a sua casa. O rei chegou a Galgala, e Camaão passou com ele. Todo o povo de Judá e a metade do povo de Israel acompanharam o rei. E eis que todos os homens de Israel vieram ter com o rei, dizendo-lhe, por que te tomaram os nossos irmãos, os filhos de Judá, fazendo-te passar o Jordão com toda a tua família, quando são todos os homens de Davi que formam o teu povo? Então responderam os filhos de Judá aos israelitas, é que o rei nos é mais próximo, porque vos irritais com isso? Acaso temos comido algo do rei, ou tirado para nós algum proveito? Mas os homens de Israel responderam aos de Judá, temos 10 partes no rei, além disso somos vossos irmãos mais velhos, porque nos desprezastes? Não fomos nós os primeiros a tomar a palavra e a mandar chamar o nosso rei? Os homens de Judá falaram mais duramente ainda que os de Israel. Amanhã, dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no segundo livro de Samuel, nos capítulos 20, capítulo 21, capítulo 22 e capítulo 23. Paz e bênçãos a todos.